Olá, iniciamos neste momento a nossa quinta aula sobre as alternativas difundidas pela logística urbana. Nessa aula, nós iremos tratar sobre os centros de distribuição urbano, o espaço logístico urbano, a mobilidade elétrica e os centros de distribuição subterrâneo. O primeiro centro de distribuição urbano foi criado na Inglaterra, Mônaco e depois na Holanda. Logo, é a parte da política nacional de muitos países europeus. A Itália foi o primeiro país a estabelecer uma política nacional de centro de distribuição urbano na década de 1990. Em 1992, a Alemanha e em 1993, a França estabeleceu essa política nacional. São mais de 200 modelos implantados na Alemanha. No entanto, apenas 5 continuam operando, devido ao seu baixo volume movimentado e os níveis de serviço apresentados. Você pode perceber que nem tudo são flores, apresentam também desafios. No século XXI, foi despertado novamente o interesse pelo centro de distribuição urbano. E aí o conceito do CDU não é algo novo, já foi trabalhado em 1970. O CDU é uma das estratégias consideradas como importantes. Ele é representado por um espaço amplo em que a armazenagem e a movimentação da carga é próxima à zona urbana. O conceito tem se expandido, como por exemplo o CDU único e os múltiplos. Os múltiplos trabalham em 2 níveis, os CDUs e os chamados satélites. Os CDUs, eles são localizados fora da zona urbana para receber essas cargas. Já os satélites são localizados próximos a áreas da cobertura, da área de entrega da mercadoria. Os satélites recebem cargas do CDU em veículos de maior capacidade de carga e entrega para os clientes em veículos com capacidade de carga menor e ambientalmente amigáveis, como os elétricos. Oliveira e Correia desenvolveram um modelo de simulação para a implantação de um CDU múltiplo em Belo Horizonte. A redução chegou a 51,4% da circulação do número de veículos de cargas na cidade, com um aumento de 264% no número de rotas por veículos, consequentemente reduzindo 37,27% da emissão de poluentes e consumo de combustíveis fósseis. Então já está mais do que provável que é uma alternativa econômica, ambiental e socialmente correta. Os centros de distribuição urbana, no entanto, possuem alguns desafios, como a menor emissão possível de poluentes, a melhoria nas atividades logísticas com potencial de conexão com a mobilidade urbana, a redução do número de viagens e distâncias percorridas, a melhoria na taxa de utilização do veículo em relação ao peso e ao volume, a redução do custo de transporte unitário nas entregas ao consumidor final, assim como a redução na quantidade de veículos de tráfego, a melhoria no faturamento com cargas de retorno, ou seja, o veículo entrega uma mercadoria e na volta ele traz uma outra carga. Ainda sobre os centros de distribuição urbano, eles possuem algumas desvantagens sim, nem tudo são flores, como eu disse agora há pouco. Nós temos que estimar os custos. A utilização de apenas um CDU para realizar toda a movimentação de produtos, considerando o tipo e as diferentes exigências de manuseio e estocagem dos produtos, pode ser sim uma grande desvantagem, uma vez que nós não temos produtos, muitas das vezes, padronizados. As empresas elas comercializam produtos diferentes, com diferentes exigências, como por exemplo, os produtos refrigerados. Quando a gente fala de espaço logístico urbano, também chamado LU, em 1993, o Ministério dos Transportes e a Agência de Meio Ambiente da França criou um programa chamado Mercadorias Urbanas. Foi considerado uma solução para a distribuição de produtos nas áreas urbanas. Em Paris, os estudos de viabilidade financeira e técnica para a implantação de um LU a preços acessíveis tentou reduzir o congestionamento e a poluição. A exigência refere-se a cargas que elas devem ser consolidadas em grandes veículos para reduzir o tráfego de veículos de grande porte e a utilização de veículos sustentáveis para o transporte de última milha que nós já falamos. A empresa francesa Chronopost criou um CDU próximo de Paris, em Charenton. Em 2005, empresas
criou um LU no estacionamento da região central de Paris para se tornar um intermediário entre o CDU e o cliente. Nesse cenário, eles conseguiram entregar 700 mil entregas por ano, operacionalizadas em uma área de 950 metros quadrados, muito pequena. De 2006 a 2008, os benefícios da utilização de um LU, um espaço logístico urbano, refere-se à diminuição de 41 mil quilômetros percorridos, a redução de 16,5 toneladas de gás carbônico e 75% de poluentes locais. Em La Pétrière, em 2011, 2.500 entregas diárias foram realizadas a partir de espaço logístico urbano, com veículos elétricos chamados cargo cycles. Nesse cenário, os cargo cycles são os triciclos elétricos com pedal, bicicleta, muito próximo a uma bicicleta, com uma capacidade de 1,5 metro cúbico, autonomia de 4 horas de circulação. E ele consegue acessar áreas de pedestre e faixas de ônibus, com um custo de 0,08 centavos por quilômetro percorrido. E com uma emissão de apenas 0,087 emissão de CO2. Enquanto o diesel emite 3,2 quilos de CO2 por litro. Desse modo, Bélgica, Espanha, Inglaterra e Alemanha têm realizado transporte via cargo cycles e bicicletas elétricas nas cidades, para gerar uma maior fluidez no trânsito, com menor emissão de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, economia de tempo nas entregas. Oliveira e outros autores realizaram um estudo de viabilidade técnica e financeira para a implantação de LUs no setor de vestuários em Belo Horizonte e a instalação em áreas públicas ou em estacionamento, com uma rede de transporte com 35 pontos candidatos e os cenários da simulação. Eles conseguiram determinar o melhor local para implantar um LU, a partir da utilização do triciclo elétrico. Quando nós falamos de mobilidade elétrica, as principais oportunidades com a implantação de veículos elétricos em centros urbanos apontados por Abreu são a redução de poluição do ar e sonora, a redução da emissão de gases de efeito estufa, a redução do consumo de energia, a redução do tráfego de produtos perigosos. A mobilidade elétrica faz uma promoção da propaganda verde, a imagem verde da empresa, a imagem da empresa sustentável, assim como a integração do setor elétrico com o setor automotivo, a redução consequente do custo com energia e dependência do petróleo, do combustível fóssil, a promoção de cidades inteligentes, a inovação tecnológica do setor automotivo. Desse modo, essas estratégias, elas funcionam como uma forma de tentar suplantar os principais desafios da mobilidade urbana. Na próxima aula, nós iremos falar sobre as iniciativas tanto nacionais quanto internacionais focadas em mobilidade elétrica. Te vejo até lá. Um abraço. Tchau, tchau.